Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de arte. Eu sou a professora Vanessa e hoje nós vamos estudar sobre dança clássica e dança contemporânea. Você provavelmente já estudou sobre isso, afinal de contas nós estamos numa aula revisional que vai auxiliar você na retomada dos estudos nessa série do ano de 2021. Então vamos acompanhar comigo algumas informações nos slides sobre essas danças? Acompanhe lá. A dança clássica, também conhecida como balé, é um tipo de dança que reúne uma série de técnicas e movimentos específicos. Por outro lado, o balé é o nome que permite fazer referência à peça musical composta para ser interpretada através da dança. Esta dança surgiu durante o Renascimento, na altura em que os casamentos e os eventos aristocráticos eram celebrados com bailarinos da corte, os quais mostravam as suas destrezas. Com o passar do tempo, os movimentos e os passos foram se aperfeiçoando. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui é que o balé é uma dança que exige do bailarino um bom conhecimento técnico dos movimentos. Ele não tem muita liberdade para criar, né? A gente deve lembrar disso porque vocês vão ver que essa é uma das características da dança contemporânea. E no balé, nós estamos realmente condicionando o bailarino a representar através da dança, por exemplo, uma peça musical. A dança clássica exige uma grande concentração por parte do bailarino, o qual deve executar movimentos corporais com muita precisão, coordenação e graciosidade. O treino é imprescindível, já que muitas das formas do balé requerem elasticidade e flexibilidade. E aí uma foto, né, que mostra pra gente justamente isso que nós estamos falando. Elasticidade, flexibilidade e técnica. Nós vemos aí uma bailarina praticamente flutuando no ar. E esse é um dos movimentos que muitas vezes nós vemos em espetáculos de dança clássica, tá, gente? E aí observem também no decorrer dos slides as vestimentas, o corpo do bailarino, né, que tudo envolve esse fazer cênico da dança clássica. O vestuário ocupa um papel fundamental na dança clássica. Os bailarinos usam roupa aderente ao corpo, de modo a que os seus movimentos possam ser apreciados com maior facilidade. Calçam sapatilhas de dança com sola flexível e as pontas dotadas de proteções, permitindo que o bailarino possa sustentar todo o peso do corpo com a ponta dos pés. E aí vocês veem na imagem uma bailarina, a gente consegue ver o desenho do corpo dela e ela na ponta, né, da sapatilha. Essas sapatilhas, elas são muito essenciais para o bailarino de dança clássica, porque ele realmente equilibra todo o corpo dele, todo o peso do corpo dele na ponta dos pés. E aí a gente vê nessa imagem destacada aí a pontinha dos pés da bailarina. Geralmente, gente, isso com o tempo, lembrem-se que os bailarinos de dança clássica, eles começam a sua vida na dança muito jovens, eles começam lá por volta dos 4 anos, quando eles ingressam em escolas profissionais de balé, e aí eles vão ter esse condicionamento, vão começar a condicionar e treinar o seu próprio corpo. E, geralmente, os pés dos bailarinos, eles são deformados, justamente por conta desse processo em que ele fica na ponta do pé e vai condicionando esse corpo a se tornar um bailarino de dança clássica, desculpa. E aí, olha só, nós vamos saltar agora, saindo agora um pouquinho da dança clássica. Antes de nós falarmos sobre a dança contemporânea, eu escolhi um slide para falar sobre a dança moderna. Por quê? Porque a dança moderna ela vai permitir que nós tenhamos o que conhecemos hoje como dança contemporânea. Porque foi a dança moderna que possibilitou que os bailarinos, eles quebrassem algumas regras e propôssem novas formas de dançar e trazendo isso para o espetáculo de dança, que antes não era aceito, era muito questionado. E aí nós vamos agora conhecer um pouco sobre a dança moderna e algumas dessas características. Olha só, primeira coisa que a gente tem são bailarinos descalços
e mais livres. E aí a gente consegue perceber isso nessa foto. Mas observem que mantém-se a técnica, né? O corpo ainda quase que flutua. Os bailarinos, eles treinam bastante. As roupas se modificaram um pouco. A expressão dança moderna refere-se às escolas e movimentos da história da dança referentes ao período moderno. A dança moderna surgiu no início do século XX e seus pioneiros procuravam maneiras modernas e pessoais de expressar como se sentiam através da dança. A dança moderna começou contra a formalidade do balé e as previsibilidades das populares mostras de dança do período. As suas técnicas e estilos eram muito diferentes. O que eles tinham em comum era a insatisfação com as opções disponíveis para bailarinos e o seu objetivo último era transmitir ao seu público um senso de realidade interior e exterior. Um objetivo que ainda inspira os bailarinos modernos hoje. Bom, gente, uma coisa super importante da dança moderna é que ela coloca o bailarino como sujeito, como uma pessoa que vive experiências e que sente, né? E ele começa a experimentar essas vivências e esses sentimentos de uma forma mais artística, tentando transmitir para o seu público aquilo que ele sentia e experienciava. É a primeira vez que isso ocorre. Se antes o bailarino clássico ele precisava de contar uma história, né, uma peça musical, agora os bailarinos eles podem criar o seu próprio espetáculo a partir desses experimentos que vão ocorrer na dança moderna. Isso é importante a gente lembrar. Observem a próxima fotografia e a gente vai perceber alguns dos movimentos que acontecem na dança clássica, mas já não temos mais a mesma preocupação com as vestimentas. Os bailarinos estão descalços, os movimentos eles estão bem coordenados, há muito treino, mas observem o que diz os nossos slides. Os bailarinos eles dançam descalço, trabalham contrações, torções, desencaixe, etc. E seus movimentos são mais livres, embora ainda respeitem uma técnica fechada. Isso é importante a gente lembrar. A dança moderna, ela continua, sim, interligada à técnica. Há uma técnica que precisa ser respeitada. E aí isso é o que vai aproximar muito a dança moderna da dança clássica, com essas pequenas variações que eu coloquei para vocês, principalmente de pensar no sujeito como uma pessoa que vivencia e experimenta e pode criar, sim, a partir de suas próprias vivências, um espetáculo musical, uma dança, né, a dança moderna, por exemplo. E aí agora nós vamos para a dança contemporânea. Observem o que nós vemos aí na fotografia. A gente não destoa muito essa ideia de leveza, de um corpo preparado, mas existem algumas coisas que fazem a gente pensar melhor nessa dança contemporânea. A modalidade de dança contemporânea surge nos anos 60 nos Estados Unidos. Nasce no segmento da dança moderna, mas não possui uma técnica única estabelecida. Todos os tipos de pessoas podem praticá-la. Sua técnica é tão abrangente que não delimita estilos de roupas, músicas, espaços ou movimentos. Gente, é muito difícil a gente delimitar o que seria a dança contemporânea. Afinal de contas, nós estamos falando da dança que acontece na atualidade, no nosso tempo. E nesse tempo, tudo é permitido. E aí a gente começa a vivenciar experiências que podem sim estar relacionadas inclusive com as nossas próprias vivências e subjetividade. E o bailarino da dança contemporânea, ele encontra elementos para a criação em qualquer lugar e em qualquer espaço. E ele vai propor discussões que estejam envolvendo o seu próprio corpo, o modo de sentir e viver todas as coisas que nós estamos vivendo no momento, por exemplo. E isso ele serve de estímulo para uma criação na dança contemporânea. E aí o que é importante a gente lembrar, não existem regras, não existe uma música específica ou roupas específicas, muito menos um corpo ideal nessa dança contemporânea. Qualquer um de nós podemos sim criar um espetáculo de dança contemporânea e fazer disso um momento de troca com o nosso espectador. Ou seja,
Não existe uma idade adequada para começar a dançar. Qualquer um de nós, em qualquer espaço, podemos experimentar a dança contemporânea e criar um espetáculo de dança contemporânea a partir das nossas próprias vivências e experiências, por exemplo. Olha, observem, não há mecanismos definidos, há antes processos e formas de criação. Emerge uma nova noção de corporalidade, buscando um sentido mais experimental, menos estratificado. Não existe um corpo ideal, e sim um corpo multicultural que tem várias referências. O que importa é a transmissão de sentimentos, ideias e conceitos. E aí nós vemos uma fotografia, que é uma cena do espetáculo Nó, uma foto de CAF da companhia Deborah Coker. Essa imagem, gente, ela é muito significativa, porque eles começam a criar e experimentar no palco da dança contemporânea elementos que vão trazer para a gente algumas inquietações e experimentações do corpo do bailarino. O bailarino, ele não está mais preocupado com uma técnica rígida, ele quer experimentar, experienciar, vivenciar, né? E ele quer transformar isso num espetáculo de dança que possa também levar para o espectador um pouco dessa vivência, um pouco dessa inquietação, daquilo que ele sente e experimenta enquanto bailarino. Ele agora não precisa mais contar uma história, o corpo é a própria história. O corpo de um sujeito que é multicultural, lembrem-se disso, um corpo que vive e que experiencia, né? Um corpo que está o tempo todo sendo transformado com as experiências vivenciadas. E é isso que ele mostra no espetáculo de dança contemporânea, esse corpo que se modifica, por exemplo, a cada apresentação, tá bom? Bom, gente, é isso. Na aula de hoje nós estudamos um pouco sobre a dança clássica, tivemos que dar uma pausa na dança moderna para entendermos o que é a dança contemporânea. Não tem um conceito fechado, né, sobre a dança contemporânea. A dança clássica a gente percebe que envolve mais uma técnica, conta-se uma história, e a dança moderna é o momento que ocorre algumas rupturas com a dança clássica. Bom, então vamos para o exercitando de hoje? Primeiro, descreva as principais características da dança clássica e da dança contemporânea. Segundo, pontue as principais diferenças existentes entre a dança clássica e a dança moderna. Compare, por fim, a dança moderna com a dança contemporânea e cite qual a principal diferença existente entre elas. Agora, é só compartilhar a resposta com o seu professor de arte. Bom, gente, finalizamos a nossa aula de hoje. Se você tiver alguma dúvida, anota e compartilha também com seu professor. Lembrando que a nossa aula é uma aula revisional de um conteúdo que você já viu na série anterior, tá bom? Bom, por fim, te convido a acessar a plataforma Eduque. Lá você encontra essa e outras aulas, tudo organizada por componente curricular e por série, tá bom? É isso, até a próxima!